Quando a gente vê tudo que foi feito na parte da despesa discricionária, fica evidente que nós temos que atacar os outros 90% da despesa, porque no total a despesa realmente discricionária, inclusive os 42 bilhões do PAC, corresponde a mais ou menos 9% do orçamento das despesas primárias. Então nós temos que atacar os outros 90%. E aí já começamos a fazer algumas ações, e principalmente tomando um compromisso, por exemplo, no caso da Previdência Social, de fazer ações de gestão para diminuir certas despesas. Isso quer dizer o quê? Verificar se o que está sendo feito realmente está cumprindo todas as etapas que são consideradas adequadas. Por exemplo, no caso do auxílio-doença, verificar se as pessoas estão ficando tempo demais recebendo o auxílio-doença. Talvez porque às vezes não conseguem marcar uma perícia, ou porque marcam, mas falta, mas ainda assim não se retira o benefício, coisas desse gênero. Gestão. Este é o caminho para se conseguir reduzir inúmeras despesas sem prejudicar o funcionamento do governo e sem prejudicar a provisão de serviços. Como em qualquer empresa, o que a gente tem que fazer é olhar processos e produtos. A gente tem que ver se os processos estão adequados, se são eficientes, e também tem que olhar, rever de tempos em tempos, se os produtos que o governo está entregando à sociedade são aqueles mais adequados, se ainda se justificam, se podem ser melhorados, se podem ser fundidos. Esta atividade, que é uma atividade de controle de qualidade, é isto que o governo tem que fazer agora, para garantir que a gente continue diminuindo as despesas sem estar piorando o serviço que a gente está proporcionando. Então, a nossa estratégia fiscal é muito simples. Primeiro, cortamos tudo que dava, vamos dizer assim, do nível macro, olhando, claro, ministérios a ministérios, olhando os enormes compromissos, por exemplo, que foram feitos na defesa, com a construção de submarinos, aviões, tanques. São importantes, são compromissos de muitos anos, é difícil o governo mudar, é um legado que pode ser positivo, mas que hoje impõe um custo. E a sociedade tem que estar consciente desses custos e consciente dos limites de se administrar esses custos. Transparência nessa hora é absolutamente essencial. Então, olhar isso, a figura macro, ver que a gente baixou as despesas discricionárias em mais de meio ponto em relação a esse ano e mais de 1 ponto do PIB em relação a 2014. Isto é muito importante para entender o que está acontecendo. Além disso, temos que olhar, particularmente no caso das despesas obrigatórias, mas em todas as despesas, a gestão. Como melhorar os processos, como focar os produtos, para a gente poder fazer, como qualquer empresa faz, mas sobreviver dentro de uma restrição orçamentária bem estabelecida. E além disso, temos que fazer o que todos os países fazem no momento que tem um problema cíclico e uma queda forte de atividade econômica. Na verdade, você tem que aumentar algumas receitas. Foi isso que a Inglaterra fez, foi isso que a Espanha fez, foi isso que Portugal fez. A Grécia não fez, é verdade. Está fazendo agora, depois de vários anos e depois da economia descer vários pontos, encolher bastante. Mas, na verdade, no curto prazo, você tem que também criar essa ponte para poder trabalhar nas outras atividades, nas outras mudanças que vêm no médio prazo. Então, a gente tem sido bastante transparente em relação a esta estratégia. Nós vamos cortar o gasto, já estamos cortando os gastos, vamos trabalhar na gestão e teremos que ter algum tipo de receita temporária, que pode ser discutida. Escolhemos um caminho que é de uma receita com mínimo de impacto na produção. Na maior parte dos países europeus, o que houve foi um substancial aumento dos impostos ao valor agregado. Aliás, a nível de estados, diversos estados aqui no Brasil estão fazendo isso, aumentando a alíquota do ICMS em alguns produtos, para poder ter essa receita de curto prazo. O que não se pode perder é o foco em mudar as coisas estruturais. E aí eu vou falar sobre realmente outro aspecto da estratégia de crescimento. Além da questão da Previdência Social, que eu já mencionava, nós temos uma série de outras coisas que nós temos que atacar para melhorar a eficiência do Brasil, para simplificar a vida das empresas, para diminuir o contencioso jurídico que existe, judicial que existe. E por onde que nós começamos? Nós começamos
pela questão do ICMS. É extremamente importante. É um imposto que afeta as decisões de investimento das empresas. Por quê? Porque hoje é uma tremenda insegurança jurídica por causa de benefícios fiscais que são essencialmente inconstitucionais e que o Supremo Tribunal já disse que vai bloquear e possivelmente até criar um passivo para os estados. Nós temos que evitar isso. A maneira de evitar isso, dentro do espaço criado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, é reformar o ICMS, de tal maneira que se possa convalidar o que já foi feito e criar novas bases para esse imposto. Com isso, as empresas vão poder saber onde investir sem ter receio de amanhã terem complicação jurídica. Diminuir a insegurança jurídica. É bonito falar, todo mundo fala, mas é assim que a gente ataca esse problema. É com esse tipo de ação que a gente realmente aumenta a segurança jurídica das companhias e da economia. Para isso, foi demandado que houvesse uma forma de financiar essa transição das alíquotas convergindo para o destino. Para isso, nós criamos uma possibilidade através do programa de regularização das grandes fortunas no exterior, que às vezes é chamado de repatriação. Mas as pessoas não precisam trazer o dinheiro, elas só precisam pagar um imposto de renda sobre aqueles recursos. Esse programa, que se espelha nas melhores práticas do mundo inteiro, dentro do conceito de BEPS da própria OCDE, replicando e aproveitando a experiência de mais de 39 países, eu acho que pode trazer um grande sucesso. E a gente procurou que os recursos trazidos, carreados por esse programa, não fossem gastos imediatamente, mas ao contrário, servissem para financiar uma reforma estrutural, que mudaria a capacidade de competição das empresas. Isto é uma emergência, a gente está ouvindo, e a gente tem que trabalhar agora para ter sucesso, tanto na votação da regularização dos capitais no exterior, quanto da resolução do Senado estabelecendo essa convergência.